Boa noite, a paz de Cristo, que alegria estar aqui numa segunda-feira e ter vocês aqui conosco. Pra gente é motivo de muita honra, muito privilégio. Esse foi o dia que o Senhor já fez, então vamos nos alegrar. Você já deu uma bitoquinha nessa pessoa aí que está do seu lado? Você veio muito bem acompanhado, né? Então não perde essa oportunidade de dar uma bitoca. Eu já vou dar no meu. E assim, é no mínimo 10 segundos, gente. Lá em casa a gente tem uma coisa todos os dias, 10 segundos. Então eu quero começar te encorajando a dar uma bitoca aí de 10 segundos, tá bom? Tem hora que passa dos minutos, tem hora que não, mas é isso, tá? Glória a Deus, nós estamos muito felizes. Eu quero agradecer o pastor Beto, a pastora Suleima, meu Deus, gente, ó. Mas é isso, quero agradecer a todos vocês por estarem aqui nessa noite. Amém. Saibam que essa noite, gente, ela é uma promessa de Deus cumprida. Porque em 2016, quando nós nem éramos casados ainda, eu me lembro que eu trabalhava numa empresa e a gente tinha acabado de ficar noivos. E para quem já leu o nosso primeiro livro, sabe que a gente ficou noivo. Nós somos mineiros, mas ficamos noivos para a glória de Deus, na cidade mais romântica do Brasil, eu acredito que é Gramado. E a gente voltou e quem fica noivo é para casar. Só que o meu patrão naquela época, o irmão, estava difícil e não estava me pagando, gente. Estava uma prova. Eu queria pedir só para baixar um pouquinho. E o que acontece? Eu orei e falei: Senhor, como que eu vou casar desse jeito? Sem dinheiro, o homem não me paga. E na hora que eu acabei de orar, o meu telefone tocou. E quando eu atendi, era uma irmã do coque. Aquela coisa que vocês já sabem. E Deus falou naquele dia tantas coisas e falou assim: eu ouvi a sua oração. No próximo ano você vai contrair núpcias até o meio do ano. A gente casou 22 de julho. E tem mais, eu tenho algo tão lindo com vocês, que vai chegar a hora que eu vou levar vocês para o sul do Brasil. E lá eu vou plantar vocês como árvore. E a planta de vocês, a sombra de vocês vai abrigar muitos casais. E a gente tem vivido dia após dia. Talvez você olhe para mim, para a Pri, e fala assim: eles são tão novinhos. E de fato a gente é jovem. Mas a Bíblia diz assim em Timóteo: ninguém o despreze pelo fato de ser jovem. Pelo contrário, torna-te padrão da fé, do amor e da pureza. E eu quero que talvez você não olhe a idade aqui, mas olhe aquilo que Deus tem nos dado nesse tempo. Deus nos ungiu para trabalharmos nessa área. A gente todos os dias atende muitos casais, muitas pessoas dentro de Florianópolis, fora, porque Deus nos ungiu para trabalhar com isso. Amém? E o Senhor me prometeu que essa é uma noite de cura para muitos casamentos. Amém? Em nome de Jesus. Mas antes disso, antes da gente realmente começar, nada seria possível sem a Pri, que é a maior promessa na minha vida. A Bíblia diz assim, meu amor, em Provérbios 18:22, que o homem que encontrou uma esposa encontrou o favor e a bênção do Senhor. E eu encontrei, por muitos anos eu orei esperando você. E eu não estou aqui só porque eu estou diante da igreja, porque você ouve todos os dias lá em casa. Mesmo nos dias que a gente está meio chatinho um com o outro, eu olho para você e falo: como que você é linda. E Provérbios 12:4 diz que a mulher virtuosa, ela é coroa do marido. E você, minha linda, você é coroa sobre a minha cabeça. A Bíblia diz que a de procedimento vergonhoso é como câncer para os ossos, porque a mulher foi feita de osso. E quando a mulher envergonha o marido, ela está desonrando a origem dela. Mas você não. E por causa disso, eu preparei um presente para você, para te honrar. Eu preparei aqui uma joia de prata,
Porque prata na Bíblia significa redenção. Ai, que esse negócio não abre. Hoje vai ter. Prata na Bíblia significa redenção. E você trouxe redenção à minha vida, à nossa casa. Muitos hoje me enxergam, mas poucos sabem quem você é. E eu quero falar diante da igreja do Senhor, que o Brasil e as nações vão ouvir quem é a pastora Priscila Melo Viana. Eu acredito em você. Você é coroa na minha cabeça. E essa gargantilha é só para te lembrar todos os dias que você é a minha coroa, tá? Já comecei ganhando pontos. Lá em casa a gente vê tudo. Fala pro seu, a esposa fala assim pro seu marido: eu também quero. Amém. Gente, de verdade, a gente tem que honrar em todo tempo. Amém? Amém. Vamos trocar aqui, vamos ficar nas poltronas. Vamos ficar um negócio bem legal, bem gostoso. Deixa eu agradecer. Quando eu entendi que a maior missão de uma mulher é ser esposa. Porque quando Deus cria a mulher, quando ela vai falar para Adão o que ele criou, ele fala assim: olha, eu fiz para você uma ajudadora idônea. E a ajudadora não é aquela que tem um cargo inferior, que é inútil, não. A ajudadora é aquela mulher que impulsiona, que encoraja, que está ali lado a lado. E essa é a minha maior missão: ser a sua esposa, ser a sua ajudadora idônea. E eu sei que o que você faz aqui não é só publicamente, é no dia a dia, no ordinário, no comum, no trivial. Então eu só tenho a agradecer a Deus, porque você é a expressão exata do cuidado de Deus para mim. Te amo muito. Esse cara sou eu. Te amo. Glória a Deus. Agora chega, né? Vamos deixar para casa, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude com o Emanuel, que ele durma bem essa noite. Amém, Jesus. Eu queria pedir os irmãos queridos da mídia para colocar aqui o tema, por favor. E aproveitando, queremos conhecer vocês. Quantos que estão aqui que são casal de namorados? Tem alguém? Levanta a mãozinha para a gente ver. Glória a Deus, que bênção. Deus abençoe você nessa fase. Casal de noivos, temos? Que lindo, é isso aí, fase maravilhosa. Deus abençoe vocês. E casado, todos que não levantaram. Ô, glória! Amém, glória a Deus. Que bênção, gente. Então vamos começar a nossa ministração. E bom, talvez você, né, que está aqui conheça mais o Jane do que eu. Nesse 1 ano e meio, que o Emanuel esse mês completou 1 ano e meio, eu estava e estou sentada nas poltronas de amamentação, com algumas mães aqui que eu tenho visto, atrás de um trocador de fralda, fazendo uma comidinha, mas Deus é nesses lugares, como eu disse, né, no dia a dia, na vida comum do dia, que Deus vai nos construindo, vai nos forjando quem nós somos, porque o extraordinário, ele só é feito, só é válido quando nós somos aprovados no dia a dia. Então aqui a gente vai compartilhar algumas ferramentas, algumas diretrizes, alguns princípios que Deus nos ensinou nesses momentos, no ordinário. Amém. Para ficar bem bonitinho, vamos trocar? Para ficar bem legal nas fotos. Eu sou de detalhe, viu, gente? Glória a Deus. O tema da ministração nessa noite é sobre um casamento alinhado, do céu para a terra. Deus deseja alinhar a nossa vida, o nosso casamento, a nossa casa, porque de fato não existe nada mais santo e mais belo do que o casamento. A primeira instituição criada por Deus foi o casamento. Antes mesmo de Deus criar a igreja, Ele criou o casamento e chamou instituição bendita entre todas. O autor de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 4, ele diz que venerado, mais honrado do que todos, é o casamento e o leito sem mácula.
É tão lindo perceber que a Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva. Jesus inicia o seu ministério público em uma festa de casamento, e a Bíblia termina com o casamento do Cordeiro com a igreja. Tamanha é a grandeza do casamento, tamanha é a beleza do casamento. Mas o diabo, o ladrão, a serpente, aquele que desde o início tem roubado tantas coisas, ele tem feito de tudo para que o casamento não seja uma instituição bendita. E com isso muitos casais estão sendo desalinhados. Mas nessa noite eu quero dizer que o Espírito Santo vai alinhar a sua casa, vai alinhar a sua vida, vai alinhar áreas do seu casamento que talvez você olhe e fale assim: meu Deus, o que é isso? Existe um óleo de Deus correndo aqui hoje para tocar a sua família e a sua casa. Amém? E para isso não tem como falar de um casal alinhado se não falarmos. Abra sua Bíblia, vamos lá. Isaías capítulo 51. Isaías 51, cadê? Vamos lá. Isaías 51, versículo 2. Amém? Olhai para Abraão, seu pai, e para Sara, que vos deu a luz. Abraão era apenas um quando eu o chamei, mas eu o abençoei e o tornei uma grande nação. Senhor, essa é a tua palavra. Que o teu Espírito fale e ministre a nossa vida de uma forma pontual, de uma forma precisa, no nome de Jesus. Eu acho lindo porque a Bíblia, gente, ela nos manda olhar para algumas coisas. E todas as vezes que a Bíblia nos manda olhar para algo, é porque tem algo a nos ensinar. A primeira coisa que a gente vê Jesus falando assim: olhai para os lírios do campo, para as aves do céu, eles não trabalham, mas está tudo tranquilo, os passarinhos estão comendo, o lírio está se vestindo bem, e assim eu cuido de vocês. A Bíblia manda a gente olhar para o autor e o consumador da nossa fé. E a Bíblia também nos manda olhar para Abraão e para Sara. Eles são considerados os pais da fé, os progenitores de uma promessa incrível. Se eu e você estamos aqui hoje, é porque tudo começou com Abraão e Sara. E é tão lindo perceber que Abraão e Sara foram escolhidos e chamados por Deus para viver uma vida extraordinária. Mas para que eles pudessem viver uma vida extraordinária, eles precisaram ser alinhados, eles precisaram passar pelo prumo de Deus. E é tão lindo perceber que é um casal que a Bíblia narra de muitos anos atrás. Mas hoje a gente vai mergulhar aqui na história desse casal e a gente vai perceber como que eles inspiram, e a história deles é mais atual do que o jornal que saiu hoje de manhã. E quando a Bíblia fala, que é para a gente olhar para eles, certamente isso nos mostra que a gente precisa extrair lições. Mas é tão lindo perceber que das lições preciosas que eles nos traz, eles mostraram o tanto que eles são gente como a gente, que eles passaram por processos difíceis, que eles foram reprovados e que nas reprovações deles, eles se tornaram aprovados com Deus. E primeiramente a gente aqui vai passear por alguns erros que esse casal cometeu. Mesmo porque, para que um casal seja alinhado, primeiro, se tem alguma coisa que precisa ser alinhada, primeiro está desalinhada. E esse casal, eles caminharam desalinhados por algum tempo. Mas é tão lindo em Deus, porque a graça, gente, ela é tão incrível, tão maravilhosa, que mesmo a gente errando, mesmo a gente pecando e falhando, Deus não nos deixa de escolher. Como diz aquela canção, Ele não desiste de você, Ele se importa com você. E de fato,
Ele se importa com o seu casamento. Talvez você chegou aqui nessa noite pensando em colocar um ponto final, mas eu quero te falar que os céus estão apostando no seu casamento. Os céus olham para o seu casamento e falam: eu quero usar esse casal para o cumprimento do meu propósito. E foi assim na vida de Abraão e na vida de Sara. Na verdade, não era Abraão e nem Sara. Gênesis capítulo 12 começa a narrar o nome deles como Abrão e Sarai. O Senhor diz assim, a Bíblia diz que o Senhor apareceu para ele, para Abrão, e disse assim: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de vocês uma grande nação, eu vou abençoar o nome de vocês, eu vou fazer vocês famosos, e todas as famílias da terra serão benditas a partir do sim de vocês. E a Bíblia diz que Abraão obedeceu, só que havia um porém. Ele tinha 75 anos, a sua mulher tinha 65. Talvez você esteja se sentindo velho demais, mas Deus escolhe jovens e velhos. E a palavra vai falar que é nesse interim que Sarai era estéril, ela não podia ter filhos. E naquela época, um quadro de esterilidade era considerado uma maldição. Talvez você no seu casamento sinta amaldiçoado por faltar algumas coisas, mas ainda assim os céus continuam olhando e falando: eu escolhi vocês. E aí a Bíblia diz que eles obedecem, e eles saem de Ur dos Caldeus, eles passam por Harã, mas eles chegam em Canaã. E quando eles chegam ali, a Bíblia vai falar que o primeiro erro que esse casal cometeu é que eles levaram Ló consigo. Deus mandou eles saírem da parentela e da casa do pai. A primeira lição que eu e você precisamos, sabe, o que tornou esse casal desalinhado foi que eles não estabeleceram limites na intimidade conjugal. A Bíblia diz em Gênesis 2:24: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e assim se unirá a sua mulher. Muitos casais, eu tenho um probleminha com plural singular, gente. A minha esposa é jornalista por profissão, ela me corrige, então eu estou tentando corrigir aqui. Muitos casais, eles vivem isso, eles trazem para dentro do casamento a influência externa de familiares. Deus chamou Abrão e Sarai, mas eles levaram Ló a tiracolo. E talvez Deus chamou, você como casal, e aí você está colocando a sogra, o sogro, o papagaio, o periquito, o tio. Gente, meu Deus do céu. Eu me lembro que no início do nosso casamento, eu tinha já passado por um momento de desapego, porque eu morei 6 meses sozinho, mas a Pri não. E no início do casamento, todos os dias, a Priscila queria passar na casa dos pais dela. Todos os dias ela queria ver os pais dela. Eu acredito que eles estão vendo agora. Um beijo, sogro, sogra, eu amo vocês. Mas, gente, quem casa quer casa. Eu me casei com 26 anos, virgem puro, para a glória do nome do Senhor. Então você sabe o que eu queria. Mas todo dia a Priscila queria ver o pai dela e a mãe dela. E eu, meu Deus, o que está acontecendo, Jesus? Eu não estou aguentando isso. Nos primeiros dias tudo bem. Aí, nos primeiros dias a gente voltou da lua de mel, não tinha geladeira, e aí a gente tinha que almoçar na casa dos pais dela. Eles nos ajudaram. Só que isso foi se tornando rotineiro. E por fim eu já fui ficando, já viram a unção de Caim? É a unção, pastor Júnior Batista, meu lindo, esse homem é demais, gente, aplauda o Senhor por ele. Só um homem de Deus desse. Meus 2 amigos, pastor Siqueira. O pastor Siqueira é responsável da gente estar aqui hoje, depois do Espírito Santo, e o pastor Júnior. Mas vamos lá, voltamos aqui. Eu queria namorar com a minha esposa, queria ter tempo com ela, queria estar sozinho, aprender. Mas a Priscila todo dia queria estar lá.
na casa dos pais. Como se não bastasse isso, com 15 dias de casado, a minha mãe e a minha irmã resolveram fazer uma visita. Não façam isso na nossa casa. E aí, como elas vieram de longe, elas, chegaram. E a gente Vocês já ouviram aquela frase assim, olha, quando você casa, não more tão longe que tem que ir de mala e nem more tão perto que tem que ir de chinelo. Gente, a gente nosso caso era os dois. A gente brinca que a gente morava tão perto que dava para ir descalço. E aí os meus pais estavam lá toda vez e a minha sogra tinha que vir de mala, então pense. E aí, a gente, em si, eles nunca deram palpite, mas aquilo para nós não estava sendo algo legal. E aí chegou um dia, principalmente pelo fato dos meus pais morarem em uma outra cidade, às vezes era mais difícil, mas o fato da Pri sempre estar com os pais, eu resolvi fazer uma oração. E como eu tenho uma veia profética, assim, eu sou meio profeta na coisa, eu peguei um atlas, pus a mão e falei, Senhor, em nome de Jesus, faz uma obra que eu já no teu servo não aguenta. Eu quero poder andar de cueca na minha casa como eu sempre desejei, mas eu não posso fazer isso, não tenta imaginar a cena. Tudo bem que eu era mais magrinho na época. E aí eu pus a mão em cima do mapa do Brasil. Gente, 15 dias depois, surgiu uma oportunidade de emprego para os meus sogros. Eles foram morar lá na Paraíba, em João Pessoa. Brincadeiras à parte, Deus sabe que eu estou orando para eles irem para cá. Inclusive, se vocês tiverem oportunidade de emprego, por favor. Porque Deus, meu Deus, eu preciso voltar a ter vida com a minha esposa e me ajudar com o Emanuel. E aí, gente, meus sogros são tão preciosos, que eles nos cederam a casa deles. Eles falaram assim, vocês não vão pagar mais aluguel. Vem para cá, vem para a nossa casa, vocês vão ficar morando aqui. E aí a gente foi morar na casa deles, a gente orou, Deus falou conosco, porque 15 dias depois que a gente estava morando lá, eu fiquei desempregado, e o Senhor falou assim, nunca mais as portas da terra vai se abrir para você, porque eu te escolhi para o altar. E foi um longo processo, que é para outra pregação. Mas, fato é, que eu e a Pri erramos muito, porque embora os nossos pais, a nossa família não seja um Ló na nossa vida, a gente, por sermos imaturos, não colocamos o limite necessário. Até que chegou a gota d'água. Deus, em 2020, nos tira da nossa terra, da nossa parentela, da casa do nosso pai. Nós não trouxemos ninguém conosco. Fomos morar em Criciúma, terra de aflição e provação e carimbo de Deus para nós. E quando a gente chegou lá, meu Deus, gente, tudo que a gente fazia era chorar pela nossa família. Eu ficava assim, meu Deus, nem eu estou me entendendo. Eu queria ficar longe de Deus, agora eu estou querendo perto. E a gente chorava. Até que o apartamento que a gente morava era amplo, né, amor? Resolveram vir todos passar o Natal conosco, durante 15 dias. E aí eu vou deixar a Pri contar. E como a gente estava com muita saudade da nossa família, e eles resolveram vir todos juntos. E glória a Deus, a gente morava num apartamento que tinha 4 quartos. E aí a gente pensou assim, 3 ficam em um, 3 ficam em outro, 2 ficam em outro e tudo mais. E aí, como se não bastasse os meus pais, a minha irmã, meu cunhado, e os pais do Jane e a irmã dele, veio a minha tia. Veio tia Silvinha, gente. Imagina tia Silvinha. Vocês não têm ideia. Gente, se eu contar para vocês assim, ó, que os 2, 3 primeiros dias foram maravilhosos, mas o restante dos dias... E a gente ali entendeu assim, olha, era maravilhoso, porque, bom, a gente estava com a nossa família, nós somos super famílias, mas 15 dias. Vocês já passaram por algo semelhante? Ficar 15 dias na mesma casa com 10 pessoas?
Foi muito difícil. Por quê? Só que nessa época que Emanuel foi feito, tá, gente? Só para Emanuel não existia ainda. E aí, uma queria sair, outra queria ficar em casa. Quando uma já tinha decidido ir para tal lugar, a outra já não queria mais. Meu cunhado fazia complô com o Janilson e não queria mais bater perna no centro, enquanto minha mãe, minha cunhada, minha sogra, todo mundo queria passear. Aí chegou... mulher gosta de compra, né, gente? Elas gostam de compra e homem não aguenta ficar andando. Se tem um homem que gosta de ficar andando, muita coisa, se desconfia. Homem vai em loja, é top e tal. Eu amo loja, tá? Eu amo shopping, mas eu vou, faço o que eu tenho que fazer e volto para casa. Entendeu? Agora a mulher, elas passam na mesma vitrine não sei quantas vezes, não tem dinheiro para levar, atormenta a vida do marido, não vai levar e ainda tem que ficar ali. E a Priscila teve que sair com a família, passear no centro de Criciúma. Para quem conhece sabe que não tem nada. Nada contra, né? Criciúma que é uma benção, meu filho é criciumense. Mas não tem tantas atrações turísticas. Sim. Ela já conhecia a loja de Có Salteado. E, gente, elas arrumavam tanta coisa para comprar dentro da mala, não sei o quê. Olha, sobrou para mim ter que fazer comida. E eu fiquei irado. Gente, só 2 dias. Dos 15, 2 dias só. Só que dos 2, o Janil já ficou irritado. E o que a gente aprendeu? Que foi maravilhoso, sabe? A gente construiu memórias muito legais. Teve momentos super divertidos. Foi momentos prazerosos. Porém, hoje a gente fala brincando, né? Levando na esportiva. Mas a gente gerou algumas marcas que não tinha necessidade da gente ter gerado. A gente poderia ter sido mais maduro, mais inteligente, de falar, vamos ficar 5 dias, né? Ou então vamos dividir a viagem, uns vêm num momento, outros vêm em outros momentos. Por quê? Hoje a gente fala brincando, mas lá atrás teve alguns rusguinhos, algumas, sabe, aquelas quando a gente afia assim, sai faísca, que era desnecessária. E, gente, toda briguinha começa por nada. Pela carne que o outro comeu, pelo jogo de Uno que um venceu e o outro perdeu, pela forma que um deu bom dia, porque o outro não quis tomar café da manhã com ele e ficou bravo. São nas pequenas coisas. Você pode parar para pensar, as grandes brigas, as grandes discussões começam assim, de uma coisa pequena, que a gente pode evitar só falando, Espírito Santo, me ajuda, me ensina. E a gente hoje, né, tem essa história para contar de uma imaturidade, de um erro nosso, que certamente nunca mais iremos repetir, porque já tivemos a oportunidade e nós fizemos exatamente isso. Inclusive, quando o Emanuel nasceu, vem muitas pessoas querendo perguntar, né? Ainda mais como eu tive Emanuel longe da minha família, e eu sempre imaginei desfrutar da gestação, ter o Emanuel perto da família, enfim, eu não tive essa oportunidade. Então, a gente traçou esse objetivo. A minha mãe veio primeiro e depois a minha sogra. Então, foi tão bom que elas desfrutaram individualmente do Emanuel por inteiro, sabe? E a gente ouve tantas histórias assim de mães que têm nenéns e que tem que fazer agendamento, porque não pode ser qualquer horário. A avó não pode ver o neto. Eu acho que a gente tem que ser mais leve, sabe, na maternidade. E outras situações que o casal está totalmente desalinhado, que acaba brigando com a sogra por questões ali de zelo, de cuidado. Ainda mais pais de primeira viagem que não sabe de nada mesmo. Eu ia falar não sabe de tudo, mas não sabe de nada. Está começando do início. Então, a gente precisa viver a vida mais leve, sabe? E é isso que a gente tem aprendido com Deus. E é tão engraçado, porque assim, a família foi embora, conheceram mais um lugar, colocou um alfinete no mapa, mas eu e a Pri ficamos. E a gente se discutiu tanto, por erros da nossa família, que não eram erros nossos, mas o problema ficou. Porque às vezes, na nossa carência e saudades deles, a gente trouxe Ló junto, na bagagem. E talvez você esteja como Abraão e Sara. A promessa é para você. Mas você está trazendo. Sabe o que acontece, meu bem? Talvez, né? A minha mãe tem que vir aqui e tal. E vocês não estão entendendo que existe um limite. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher.
Ninguém é na terra mais importante para você do que a sua esposa e do que o seu marido. É tão incrível. O Emanuel nasceu de dentro da Pri. Ficou ali durante 40 semanas. Mas ela não é uma só carne com ele. Ela é uma só carne comigo. Por isso, a maior prioridade na vida dela sou eu. E a maior prioridade na minha vida é ela. Embora a gente ame o Emanuel. Vai chegar um dia que ele vai casar em nome de Jesus, que seja breve, porque o Senhor é bom. A gente quer que ele case com 18 anos, a gente ora por isso. Com a mulher crente, em nome de Jesus, porque o nosso roda no manto. Mas vai chegar um dia que vai sobrar só nós dois de novo. E talvez você, mulher, está priorizando o seu filho no lugar do seu marido. E o seu marido está deslocado em casa. Ou talvez seja o contrário. Eu quero te falar, coloca o pingo nos is hoje. Estabelece limite. Não traga Ló consigo. E outro detalhe que a gente vê aqui na história de Abraão e Sara, que eles erraram, foram que eles não sobreviveram à crise financeira. Gênesis fala que quando eles estavam partindo ali para o Negueb, houve fome, e eles partiram para o Egito. E o que a gente aprende aqui? Que às vezes a crise financeira está apertando. E aí a gente já não sabe mais o que fazer, ficamos assim descabelados. E aí a gente parte para situações desesperadas, por escolhas impulsivas, que às vezes é difícil voltar atrás. E a gente percebe, por lidar bastante com aconselhamento, que uma das áreas que a gente tem observado, que tem se desgastado no relacionamento, é a área financeira. Brigas, desentendimentos, dívidas desnecessárias. E essa é uma área que precisa bastante do casal estar alinhado. E a gente ouve, alguns maridos falando assim: eu controlo o meu dinheiro, porque se ela quiser, porque ela não trabalha, ela tem que me pedir, submeter a mim, fazer do meu jeito, e é da minha forma, e pronto, acabou. E se ela quiser, é tal dinheiro. Em contrapartida, a gente vê mulheres assim: eu sou independente, não preciso de você, você que lute para lá, eu gasto do jeito que eu quero, faço do jeito que eu quero, porque o dinheiro é meu. E às vezes são argumentos recheados de egoísmo, sabe? Individualismo, machismo. E não é assim que Deus nos criou, não é assim que Deus instituiu o casamento para ser. Quando a gente casa, são dois mundos diferentes, duas criações diferentes, construindo ali o dia a dia, buscando um alinhamento. Então não é o meu dinheiro, não é o dinheiro do Janilson, é o nosso dinheiro. É aquilo que nós iremos fazer juntos. Como é necessário um alinhamento, como é necessário sentar e falar assim: vamos agora conversar a respeito aqui das nossas finanças, dos nossos alvos, vamos traçar aqui metas alcançáveis, o que a gente quer desenhar para esse ano, o que eu posso fazer para ajudar, o que você pode fazer para me ajudar, o que nós dois podemos juntos somar para que a gente possa conquistar coisas maiores, para que a gente possa prosperar, o que eu carrego, o que ele carrega, para que a gente possa aumentar a nossa receita, para que a gente possa aumentar a nossa renda, sabe? Por muitas vezes a gente discute, a gente desentende e é até motivo de separação mesmo. Quando essa área, a crise financeira bate a porta e a gente não sabe mais o que fazer. Porque quando a gente casa, não é mais do meu jeito. Não é mais o meu interesse pessoal. Agora é o que nós dois em conjuntos queremos para a gente. Para o nosso futuro, para a nossa vida a dois. E a gente precisa reconhecer que Deus é um Deus provedor, que Deus é um Deus ajudador. Deus é aquele que dá o melhor para nós, mas nós precisamos saber administrar as nossas finanças. Quanto Deus nos dá, quanto que Jesus é aquele Jeová Jireh, o Deus provedor. Meu Deus, eu e o Jane, a gente brinca que nós podemos escrever um livro chamado Milagres com Propósito. Não dá spoiler, amor.
de tanto milagre financeiro que Jesus já nos surpreendeu. Me identificando com a história aqui de Abraão e Sara, nós também fomos direcionados por Deus para ir para uma terra que a gente não conhecia, era desconhecida. E quando a gente chegou nessa terra, que foi Criciúma, a gente saiu, quantos aqui não sabem, né? A gente saiu de Minas Gerais e a gente carregava essa palavra de Deus, a gente não sabia qual que era o estado, qual que era a cidade, que tempo que era. E em 2020, Deus começou a nos impelir e a gente começou a se desconectar de Minas, se desconectar de tudo e começamos a literalmente arrumar nossas malas e ir rumo ao destino novo, um novo tempo que Deus estava nos direcionando. E ao chegar nesse novo destino, quando a gente recebe uma palavra profética, a gente entende que Deus nos tem uma promessa, a gente fica super empolgado, a gente pensa, uau, agora que eu vou decolar, é agora que as promessas vão acontecer, e a gente vai prosperar, e a gente vai alcançar, e de fato vamos, mas a gente precisa passar pelo processo. E lá foi esse processo esmagador, mas tão edificador. E eu me lembro que quando a gente estava lá nos primeiros meses, a gente, assim, com a situação financeira bem contadinha, bem apertada, porque foi um processo mesmo de desconstrução. Deus nos desfez para nos refazer aqui nesse estado tão abençoado. E eu estava almoçando um certo dia, e aí eu falei assim, ai, amor, me deu vontade de tomar água de coco. Me deu essa doideira, almoçar tomando água de coco. Aí o Jânio falou assim, uai, Pri, uai é bem mineiro, né? Uai, ora, se Deus quer te mimar, Ele vai te dar uma água de coco. Aí na hora que eu estava almoçando, eu falei assim, Jesus, eu não sei se é muito para você, mas amanhã eu gostaria de almoçar tomando uma água de coco. E fiz essa oração e continuei o dia. E aí no final da tarde, uma amigona, uma mulher maravilhosa, uma família preciosa que a gente tem lá em Criciúma, ela me mandou uma mensagem falando assim, Pri, vamos sair comigo para eu olhar umas roupas? E eu já não estava fazendo nada, né? Eu falei assim, tá, vamos. E aí eu saí com ela, ela primeiro passou no supermercado, aí ela estava lá no supermercado, andando assim na frente, ela pegou um carrinho e falou assim, esse carrinho é seu e esse carrinho é meu. Você vai colocar tudo que você quiser nesse carrinho, porque a compra do mês, hoje vai ser você quem vai fazer aqui comigo. Aí eu, não precisa, pelo amor de Deus, a gente fica super constrangido. Eu, não, de jeito nenhum. Ela, vem cá, guria, que ela fala, né? Vem cá, guria, eu vou te ajudar então. A primeira coisa que eu vou pegar, deixa eu ver. Quando ela foi na primeira coisa da prateleira para pegar, o que era? Uma água de coco. Gente, Deus é o Deus dos detalhes. Então, Deus não me deu só uma água de coco. Deus me deu uma compra do mês. Olha que coisa mais linda. E depois, a gente estava passando por um inverno rigoroso, porque mineiro não sabe passar frio aqui em Santa Catarina. Hoje a gente aprendeu, mas no começo foi difícil. E aí a gente sabe que não dá para ficar só de chinelo durante o dia, né? Porque o frio, aqui não é tão frio, mas lá em Criciúma era muito frio. E aí eu pensei, a gente estava no centro ali de Criciúma, eu pensei assim, ai, amor, eu preciso tanto de uma pantufa para esquentar meu pé. E aí a gente até que tinha aquele dinheiro, mas sabe quando você tem que escolher entre uma coisa e outra? E isso não era prioridade. E aí eu falei assim, vou orar na pantufa, e eu falei assim, Jesus, e eu orei, falei assim, Jesus, se o Senhor quiser me dar, eu quero essa pantufa. E aí eu orei, eu falei assim, Jesus, mas é essa, de coraçãozinho rosa, azulzinha, desse jeito, peludinha. Que ela é rosa, né, gente? Ela é Penélope. Gente, quando bate a campainha no mesmo dia, essa amiga preciosa, sem saber de nada, porque isso foi só nós dois que a gente estava, né, no centro orando. Ela já chegou com pão do café da tarde, já chegou com tudo e falou assim, olha, eu estava passando ali no centro e vi uma coisa assim, eu nunca daria não, porque não sei, nunca vi ninguém dando, mas eu senti no meu coração de dar. E aí o Janilson falou assim, já sei o que você quer nos presentear, uma pantufa. Ela, como assim? Você já sabia disso? Aí a gente falou, porque a gente orou. Quando eu abri a embalagem, a mesma pantufa. Então, Deus é Deus que se importa, gente, com uma água de coco. Ele não vai se importar com o seu pedido, com o que você está orando, com o que você está clamando. E quando a gente ora junto com o nosso cônjuge, quando a gente realmente paga um preço de oração, não é orar assim, Deus abençoe o nosso empreendimento, amém. Não.
É orar com afinco, com força, com fé, com honestidade, com sinceridade e com integridade do coração. E a Bíblia vai falar que Abrão e Sarai não suportaram a crise financeira. Eles deixaram a promessa e foram viver em um lugar fora da vontade e da rota de Deus. Todas as vezes que a Bíblia menciona o Egito, menciona como um lugar afastado da vontade de Deus. E quando eles chegaram lá, eles comeram da mesa de Faraó, não da mesa do Senhor. E às vezes a gente passa por necessidades dentro da promessa. Vai chegar dificuldades, mas uma coisa eu te garanto: não abra mão da terra da promessa, não abra mão daquilo que Deus falou com você, não sucumba, sabe, à necessidade, mas abrace o processo, por mais doloroso que seja. Eu me lembro que no início do nosso casamento, essa coisa de renda extra, eu decidi, falei: Pri, está difícil só com o nosso salário, a gente precisa, porque nós somos muito sonhadores, né? E a gente queria acrescentar, viver coisas. E eu falei: amor, a gente tem que dar um jeito. E aí chegou a oportunidade, chegou Faraó com os banquetes dele. Adivinha quem que apareceu? Polishop. Quem nunca foi vítima daquelas reuniões de Rinodê? Vamos ali, gente. Se tem alguém que trabalha com marketing multimídia, me perdoe, gente, mas vou falar uma coisa, para mim é uma prova. E aí, eu me lembro que chegou um conhecido e falou assim: olha, porque aquilo lá não é amigo, né, gente? É um conhecido, vem de longe que eu quero. Então, eu estou com uma coisa super legal, vocês acabaram de casar, ó, vocês vão ganhar muito dinheiro, vão poder cumprir o chamado de Deus, sem se preocupar tanto e tal. Só que vocês vão ter que investir. E foi lá, você vai virar rubi, diamante, porque tudo você vira, né, gente? Menos a realidade é difícil. E eu, como sou sanguíneo hemorrágico, eu me empolgo na primeira. A Priscila tem ela é mais analítica, né? E eu falei: amor, é resposta de Deus, vamos lá e tal. A Priscila: não, Janilson, não se empolga. Não, vamos lá. Que é isso, Priscila? Isso é de Deus, a gente estava orando. Aí a Priscila: vamos ver. E esse vamos ver não resolvi. E para mim tem que ser para ontem. E aí ele falou: olha, só que vocês têm que investir R$2.000. Aí eu estou assim: meu Deus, onde que eu vou tirar? Eu estou precisando acrescentar. Vocês dividem no cartão. Não, nós não trabalhamos com cartão. Não. Olha, eu confio tanto em vocês que eu vou passar o meu cartão. E eu caí na bobagem dele passar o cartão, entendeu? Quem nunca, né? E aí eu fiz. A Priscila: amor, eu não sinto paz, assim. Mas você nunca sente paz, Priscila, para nada, tudo você é paz. E fui. Gente, uma coisa: se você não quer ouvir o Espírito Santo, ouça a sua esposa, porque eu não sei porque cargas d'água Deus resolveu colocar um oráculo santo na boca da mulher. Mulher tem um discernimento do céu. Se ela fala assim: cuidado com essa pessoa, toma cuidado. E aí eu comprei, chegou os meus produtos da Polishop, e aí ela olhou assim, ela falou assim: que dia que você vai começar a vender? Já vou começar, amor. Gente, foi passando os dias, aí venceu a primeira, eu tinha que tirar, e gente, eu sei que virou um bolo de neve. E eu vendo os produtinhos tudo lá na mesa. Um sabão, assim, com umas bolas, uns creme dental, um tanto de trem. Aí eu tô assim: Janilson, o que você vai fazer com isso? Não, eu tô só aqui estudando para quem que eu vou vender isso aqui. E nunca chegava a pessoa. Só que os meses foram passando, e a cobrança no cartão foi chegando, e eu tive que tirar da nossa renda, que já estava contada. E aí no final, gente, foi virando uma bola de neve, foi se tornando uma situação tão difícil, que eu acabei tendo que... E aí eu fiquei desempregado nesse tempo, e eu: meu Deus, e agora, Senhor? Como que vai ser? E
o menino na cola, o que era amigo, começou, meu cartão, aí começou até com ameaça, né? Eu, Deus, eu sou crente, meu nome não pode estar na boca do povo, Jesus, como é que vai ser? O Senhor fala para não dever nada a ninguém no seu amor, e gente, Deus não tinha nada a ver com a minha, eu que fui fazer a conta, né? Mas Ele tem misericórdia. E aí, a Priscila chegou perto de mim de forma sábia, e falou assim: amor, eu sei que você está devendo, quase que eu falei o nome, o fulano, e eu sei que nós não temos condições, mas eu estou trabalhando e nós vamos assumir essa conta e nós vamos sair daí junto. Eu olhei para ela e falei: meu Deus, ela é diferente. Ela não falou, eu te falei. As mulheres aqui aprendam isso. Ela não falou, tá vendo? Sabe? Gente, ela me ajudou a assumir aquilo. Pagamos toda a conta, para a glória do nome do Senhor. Eu lembro que no último parcela eu até pulava e sapateava dentro do banco, porque é coisa difícil. E aí passou o tempo, ela nunca jogou na minha cara: eu te falei. E aquilo me ensinou tanto. Eu entrei em uma roubada, sem a aprovação dela, mas mesmo assim ela foi sábia para falar: nós estamos juntos e nós vamos sair juntos. E aquilo me ensinou tanto. E Abrão e Sarai foram parar lá no Egito, porque eles cederam à crise financeira. E talvez você está cedendo crise financeira. Cuidado com os banquetes, cuidado com as polishopings, cuidado com os convites de virar diamante, rubi, não sei o que. Cuidado. E o próximo passo aqui, que eles foram desalinhados aqui, foi isso tudo. A crise financeira, somada à falta de limites, né, na vida deles, eles acabaram levando Ló, essa coisa toda que a gente viu. Eles também, infelizmente, isso tudo levaram eles para macular o leito. A Bíblia diz que lá no Egito, Sarai, a mulher que Deus havia escolhido para gerar uma nação, se tornou amante de Faraó por consentimento do próprio marido. Eles macularam o leito. Muitas pessoas falam assim que Sarai deu H para Abrão se deitar. Mas antes de Sarai dar a escrava, Abrão primeiro entregou ela na mão de Faraó. Porque a mulher faz homem, e agora eu me dirijo aos homens, somente aquilo que você como marido faz. O leito deles foram maculados. E talvez o seu leito está sendo maculado pela pornografia, pela traição. Talvez ninguém saiba, mas os olhos do Senhor estão sobre o seu casamento. Talvez, eu vou falar porque a gente está num culto de casais. Talvez você tenha ali a sua intimidade sexual com a sua esposa, mas você não se contenta em se saciar sexualmente com ela, e você vai para debaixo do chuveiro e se masturba. Isso é uma forma de macular o seu leito. E isso precisa de arrependimento, de confissão e de abandono de pecado. Deus deseja alinhar essa área da sua vida. Quantos casais não desfrutam da promessa de Deus porque tem o leito maculado e sujo? A Bíblia fala do leito sem mácula. Abrão, antes de se deitar com Agar, fez com que a sua mulher se deitasse com o Faraó. É uma coisa de louco, gente. Em gabinete, às vezes a gente escuta cada coisa, trisal, não sei o quê. Esse mundo jaz no maligno. Mas nós não fazemos parte do sistema desse mundo. Nós temos que pensar em tudo que é santo, em tudo que é puro. Deus criou o sexo sim, mas criou de forma pura, de forma linda. Você não precisa de ficar acrescentando aquilo que Deus já fez tão lindo e belo. É necessário buscar o padrão do céu. Não macule o seu leito. A Bíblia diz que o homem que olhar para uma mulher com intenção impura já pecou. Quantas vezes nós fazemos assim? Eu e a Pri temos um trato. Todas as vezes que eu sou tentado em algo,
eu chego e falo: amor, eu estou sendo tentado nisso. Sabe por quê? Porque eu aprendi que é melhor confessar tentação do que confessar pecado. Se você, homem, está de papinho com aquela irmã, com aquela secretária, porque o diabo sempre, quando ele não vem, ele manda a secretária. Se a sua mulher não está te dando papo, não te elogia, porque nós homens, a gente é meio pavão, a gente gosta de ser elogiado, celebrado, e está tudo certo. Mas às vezes a mulher está tão ali nos afazeres, que ela não está te dando aquela atenção. Aí o diabo prepara aquela pombagira, que é pombagira, gente, mesmo, para te, sabe, te enfeitiçar, e você vai indo, brincando. A sua esposa tem que ter acesso ao seu celular. Graças a Deus, a Pri, eu tenho acesso ao Instagram dela e ela tem ao meu. Tudo que chega para mim, chega para ela, imediatamente. Porque isso é uma forma de proteção. E que o Senhor nos blinde para que seja sempre assim, no nome de Jesus. Que o Senhor guarde a sua casa. E tem também aqueles caras que não elogiam a esposa. A mulher cortou um pouquinho do cabelo, o homem não reparou, e ela chega jogando o cabelo, fazendo as coisas, o homem não reparou em nada. Você não viu, mas não vou falar Ricardão, né? Mas o cara lá da empresa vai ver. Todas as vezes que você não elogia a sua esposa, pode estar certo que o diabo vai preparar um filho do cão para elogiar ela. Eu não corro esse risco lá em casa. A Pri passa, ai que linda que você é. Toda hora. O Emanuel, gente, olha, eu vou até contar uma coisa. A gente há 2 semanas atrás viajamos para Minas, e o Emanuel dentro do avião, ele está numa fase abençoadíssima. Ele não pegou numa bunda de uma mulher e deu uma apertada. Assim, ó, eu vou falar com vocês que eu até glorifiquei a Deus, porque meu filho é homem, né? Graças a Deus. Deus me perdoa se eu estou falando pecado, mas, né? Vamos lá, vamos ser gente aqui. Mas sabe por que ele fez isso? Porque ele me vê fazendo com a mãe dele. E você tem que fazer isso na sua casa, meu irmão. Se você não chegar junto, o diabo vai preparar outro que chega junto. Cuidado com os elogios. Guarda a sua esposa, elogia ela, enalteça ela. Sabe? Eu me lembro, depois, né, a Pri fez a cesárea, eu estou abrindo tudo aqui. E aí depois, né, dos 40 e poucos dias, meu Senhor, só o sangue do Cordeiro. O Senhor falou comigo assim, porque eu tinha medo dela me esquecer e deixar de ser esposa. E o Senhor falou assim: anda comigo que eu vou te ensinar como que você vai ser marido. E um dia eu estava andando no meio da rua, e eu passei de frente para uma loja de lingeries, e o Espírito Santo falou assim comigo: entra e compra essa lingerie para ela e manda embrulhar no melhor presente. Porque o Espírito Santo fala essas coisas também, porque Ele é santo, e sexo dentro do casamento é santo. Eu quero, em nome de Jesus, denunciar todo espírito de mentira, sabe? Quem não faz sexo casado está tão em pecado quanto o solteiro que está cometendo fornicação. A Bíblia diz em Coríntios que o homem não tem que dever nada para a mulher, tem que pagar bem, gente. E a mulher também. Meu irmão, se você não leva a sua esposa ao orgasmo, você está errado. Você está errado. O sexo tem que ser bom para ambos. Em nome de Jesus. Isso é muito... falar isso no púlpito. Se não fala aqui, Satanás prepara outro jeito de falar. E tem que ser aqui. O juízo, a justiça tem que começar da casa do Senhor. Deus hoje quer curar casamento. Deus quer curar, quer alinhar vidas de casais aqui. Eu sinto o Espírito Santo aqui querendo restaurar casais em todos os sentidos. Vem uma ira santa em mim, sabe? Porque Deus quer curar. O leito de Abrão e Sarai foi maculado por adultério, porque ela se tornou amante de Faraó, mas ele se tornou amante de Agar. Cuidado para não macular o seu leito com pornografia, com tantas coisas. Tem mulher que está fazendo sexo com o marido, está
imaginando o Tom Cruise. E Deus preparou para eu ser um Shrek. Minha irmã, se contenta com o que Deus te deu. Isso é pecado. Deus quer alinhar isso, amém? Amém. E a gente está caminhando aqui para o final. E o último erro que a gente pode pontuar aqui, acelerando a nossa palavra, senão a gente ficaria aqui horas a fio, é que eles trocaram a promessa pela proposta. A incredulidade de Sara, que fez com que a esterilidade dela roubasse a paz e a alegria da espera, que ela simplesmente entregou seu próprio marido para ter relações sexuais com uma serva, com a sua empregada, fez com que ela sabotasse os planos de Deus. E olha só o que Sara falou para Abraão na hora ali dela trocar a promessa de Deus pela proposta. Gênesis 16:1 fala assim, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. E Abraão atendeu prontamente o seu pedido. Olha que frouxo. E olha que chantagista emocional que Sara foi. Ela usando aqui do seu poder de persuasão, porque é senso comum, né? A gente sabe que a mulher é aquela que persuade bem, é aquela que consegue manipular. E a gente vê que chantagem aqui emocional, gente, é exatamente isso. É uma forma poderosa de manipulação psicológica, sabe? É uma forma sutil que a gente tem para distorcer as coisas. E às vezes essa manipulação vem até como um sinal de amor. Ai, marido, por favor, faz isso para mim, porque assim, se você não comprar tal coisa, eu vou morrer. E aí a mulher faz aquele drama. Se você não fazer tal coisa para mim, acabou o nosso relacionamento, eu não quero nem ver a sua cara mais. Se você não fazer isso agora, do jeito que eu estou mandando, nem conversa comigo hoje. A mulher tem esse poder de persuasão, só que isso é pecado, mulher. Ou senão ela priva o marido de ter, um negócio. Relação sexual. Se você não fazer isso comigo, é 3 dias sem. E olhe lá, se não é uma semana. E chantagem emocional... Uma semana tem gente que fica meses, meu amor. Tá? Tem é feio. E não é o desenho de Deus que a gente viva o nosso relacionamento dessa forma. Deus não nos deu o casamento para desfrutar. Se você está aí com seu marido, com a sua esposa, e você não pode ter sinceridade, transparência para falar o que você pensa, para falar o que você deseja, será que esse relacionamento realmente vale a pena? Se você não tem capacidade de pedir perdão, de falar assim, olha, eu errei, desculpa, vamos recomeçar? Olha, eu fiz dessa forma, eu te magoei, eu menti para você, vamos começar de novo? Se você não tem essa capacidade de se expressar, de ser transparente, é bom a gente repensar no nosso relacionamento. Será que você está preso em armadilhas mortais de chantagem emocional? Será que você, mulher, está pega nessa prisão de sempre contar uma mentirinha, de sempre inventar uma historinha? Ou você, homem, está sendo aquele marido abusivo, obsessivo, chantagista, que quer colocar a mulher como capacho? Isso está errado. Casamento é para ser alinhado, é para um viver de forma livre. Você não está com coleira, você não tem algema. Jesus nos chamou para liberdade. Casamento não é o que a sociedade moderna fala, que quando casou, game over. Não, é aí que começou a história de amor. Não acabou a história, não. A sociedade quer impelir a torta e a direita, valores que corroem, valores errados. De individualismo, machismo, feminismo, modismo, todos os ismos. Mas Deus nos chama a viver a ideologia de Gênesis. A ideologia que Deus instituiu lá no começo do casamento, que está escrito em Gênesis 2:24, que por essa razão o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. Deus te deu essa pessoa que está aí do seu lado como uma promessa, então cuida bem dessa promessa de Deus. Não deixa que o orgulho, a vaidade, as
coisas que vão acontecendo no dia a dia, o ativismo, roubar a alegria do primeiro beijo, roubar a alegria de um bom dia, de desfrutar, de ficar um tempinho a mais na cama conversando, de você ficar ali na cozinha enquanto você prepara um almoço, ele lava a louça e vocês dois juntos vão conversando sobre a vida de vocês. O dia é tão corrido, mas continua as mesmas 24 horas. E o que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito com essa pessoa aí do seu lado? Você só vê essa pessoa de manhã e no bom dia e à noite no boa noite e pronto, acabou? Não. Tem mais de Deus para você, tem mais de Deus para o seu casamento. Não deixa que o dia a dia, as coisas vão se passando e você vai perdendo, desgastando, porque o amor ele não acaba, né? Ele pode esfriar, mas não deixa com que o dia a dia, a rotina venha desgastar o seu relacionamento. Seja criativo, dê um upgrade. Eu sei que você está aqui, você quer mais. Não tem casamento mais top que pode melhorar. Todos nós estamos sujeitos a sermos construídos. Então valorize. Olhe para essa pessoa aí que está do seu lado. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Olha que homem maravilhoso, olha que mulher maravilhosa, olha que pessoa incrível que Deus te deu. Então cuide muito bem dessa pessoa. E até aqui a gente caminhou nos desalinhamentos desse casal. Eles erraram na área sexual, na comunicação. Eles erraram trazendo a parentela, na área financeira. Eles tinham tudo para serem um fracasso. Mas, porém, entretanto, todavia, Deus é um Deus de inúmeras chances. E em uma página, Gênesis capítulo 16, Abrão se deita com a sua escrava Agar. Mas na outra página, Gênesis 17, a Bíblia diz que Deus levou ele ao limite, 99 anos. E o Senhor aparece para ele e diz: anda na minha presença e ser perfeito. E ali começa o prumo de Deus descer sobre aquele casal para alinhar. E o primeiro segredo para viver um alinhamento é andar na presença de Deus. Não existe nada mais santo do que o casamento. O casamento veio do céu, e o único que pode trazer uma resposta para o casamento é Deus. Eu me lembro que no nosso início de casamento, nos 6 primeiros meses, não foi nada fácil. A gente se casou ambos virgens, tementes a Deus, crescemos na igreja, orávamos em língua, tinha chamado, promessa, pregava já, viajava pregando, mas éramos gente. Eu, um sanguíneo hemorrágico, a Pri colérica, mandona que só Jesus, e eu grosso que não a porteira. Ainda estou melhorando. E aí, eu me lembro que nos primeiros 6 meses a gente brigava todo dia, tudo era motivo de briga. E eu pensei assim: isso aqui que é casamento? Eu fiz tudo certo, e o capeta coloca todas as ideias erradas na nossa cabeça, né? E a gente brigava, gente, que sangue do cordeiro. Até que chegou um dia, depois de 6 meses, que o Espírito Santo falou assim: vocês precisam caminhar comigo. Vocês estão como José e Maria. Vocês vão no templo, mas deixam Jesus lá. E estão indo embora sem levar Jesus. Deixou ele apenas no templo. Vocês precisam trazer Jesus, trazer o Jesus do templo para a vida de vocês. E o Senhor nos mandou recomeçarmos, lendo a palavra, orando juntos, jejuando, buscando o Senhor. E inúmeras vezes, um com raiva do outro, a gente dava a mão e pegava na beira da cama, com muito orgulho no coração, e a gente: Senhor, eu estou morrendo de raiva dela, porque ela fez isso e isso e isso. Ah, Senhor, eu também, Deus, ela só sabe chorar, porque, né, homem é insensível. Ai, ela só sabe chorar. Mas foi naquele lugar, e é nesse lugar, porque ainda hoje melhorou, mas ainda temos desafios. É nesse lugar que todos os dias a presença dele nos lava. Sem Jesus você não pode ter um casamento perfeito. Você pode ir no Cláudio Duarte, nisso, naquilo, mas sem a presença de Jesus o seu casamento não vai ser perfeito. Pega de tudo que a gente está falando aqui, pega Jesus, leva Jesus para o seu casamento, ame ele,
eu aprendi uma coisa: quanto mais perto um casal está de Deus, mais perto eles se tornam um do outro. É um triângulo amoroso. É melhor serem dois do que um. Mas se o cordão de 3 dobras, ele não se arrebenta fácil. Sabe por quê? Porque a terceira dobra é Jesus. Tem dia que eu acordo zicado e ela piorou. Mas sabe quem que garante? Jesus Cristo de Nazaré. Porque antes de eu ter uma aliança com a Priscila, eu tenho uma aliança com Ele. Ele é o amor da minha vida. Ele é maior do que ela para mim. Depois é ela, claro. E é também assim no coração dela. Vocês podem ir na nossa casa. Nas manhãs nós estamos lá nos derramando diante do Senhor, falando: Jesus, nós precisamos do Senhor. Senhor, nós não vamos continuar vivendo. Nós precisamos da sua presença. Sabe o que acontece? Muito casal quer viver o céu no casamento, mas não atrai o autor do céu para o casamento. Chama Jesus para fazer parte da sua mesa. Eu cansei das vezes que eu e a Priscila, nós somos bem proféticos, colocávamos uma mesa, colocava um prato e convidava: Jesus, senta aqui com a gente. Talvez a teologia fale que isso é errado, mas não estou nem aí para teologia nessa hora. Eu sei que ele estava sentado ali, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. E se 2 concordarem a respeito de algo na terra, é feito no céu. Nada pode parar um casal que está de joelho diante de Deus. Você se torna imbatível. Marido, toma vergonha na sua cara. Você tem tempo figueirense para isso, para aquilo. Pega essa mulher, leva ela para o joelho. Vai orar vocês 2. Vai buscar a face do Senhor. A mulher se apaixona por um homem que caminha de joelhos, que fala assim: as decisões da nossa casa é feita debaixo da direção do Senhor. Abrão e Sarai começaram a ser alinhados quando Deus disse: anda na minha presença e ser perfeito. Nós nunca vamos ser perfeitos, mas nós vamos ser aperfeiçoados pelo perfeito amor que é Deus. E diante disso tem a sua casa aliançada com os princípios de Deus. Gênesis 17 fala assim: olha, estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Não basta só caminhar na presença, é necessário aliança. E Paulo descreve uma carta com instruções riquíssimas que eu e você precisamos praticar todos os dias. Efésios 5, a partir do versículo 22, fala assim: olha, esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. Assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve submeter-se ao marido. Ele quer vê-la vestida de branco brilhante à santidade. Esposa, seja mais compreensível. Dê apoio ao seu marido. Quando ele chegar cansado do trabalho, não vai querer falar um tanto de coisa na cabeça dele. Não, espera, calma. Deixa ele respirar, deixa ele sossegar um pouquinho, deixa ele ir pro banho, fazer o momento dele de detox. Porque nós, mulheres, queremos só falar. Enquanto isso, o homem está assim, ó, processando a primeira palavra que você falou. Enquanto isso, você está na 10ª pergunta. E ele não está sabendo nem o que você está falando na segunda. Então, seja mais compreensível, sabe? Quando ele chegar, assim, olha, exausto de uma situação difícil que ele teve que enfrentar, não fica questionando: ai, que miséria de dinheiro, de salário. Você não dá em nada. Seu preguiçoso, muda as palavras. Olha, amor, eu acredito que do jeito que você está levando o seu trabalho, você não está dando tanto resultado. Seja sábia do jeito que você expressa os seus sentimentos. Não queira ser na tentativa de querer mudar o seu marido, porque ninguém muda ninguém. Quem muda, quem transforma é só Jesus, né? O Espírito Santo. Mas você, mulher sábia que edifica o lar, seja pontual, sabe? Seja assertiva naquilo que você vai falar. Não seja aquela mulher rixosa, goteira, chata, que só fica assim, tac, 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 na cabeça do marido, mas assim, você mesmo não ora, você só quer falar. Você não fala para Jesus, não fala assim: Jesus, conecta o coração do meu marido o anseio do que eu estou sentindo. Gente, não tem nada que eu peça para Deus em oração a respeito do Janilson, que o Janilson não vem e fala assim: Pri, o Espírito Santo me constrangeu nisso. Eu preciso melhorar nisso, eu preciso pedir perdão naquilo. O Espírito Santo é o nosso ajudador.
Ele ora conosco também com gemidos inexprimíveis. Ele está disponível a todos nós. Não queira você, do seu jeitinho, mudar a cabeça do seu marido, porque não vai dar certo, só vai piorar, você só vai desgastar seu relacionamento. E a Bíblia também fala, né? Paulo também dá uma direção para os maridos. Fala assim, olha, marido, exerça liderança em relação à esposa, mas, tem um mas, da mesma forma com a qual Cristo faz a igreja, com carinho e não por dominação. Marido, dê o máximo de amor à esposa, faça como Cristo fez pela igreja, um amor marcado por entrega total. O amor de Cristo torna a igreja íntegra. Suas palavras evocam a beleza dela. Tudo que ele faz e diz tem propósito de extrair o melhor dela. Marido, homens que estão aqui, exerça a sua liderança. Exerça mesmo. Seja um homem líder. Seja um homem posicionado dentro da sua casa. Um homem que rege realmente as regras, que lida bem com a sua casa. Mas exerça por carinho, não por dominação. Não seja um homem autoritário, que quer fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. Mas faça com carinho. Não sabe ser carinhoso? Aprende. Não sabe ajudar a sua esposa no dia que ela está com dor de cabeça? Para fazer uma sopinha? Tem YouTube, tutorial, é só você ir lá no YouTube pesquisar como faço uma sopa para melhorar a dor de cabeça. Tem inúmeras coisas lá que você pode... Você vai ficar 3 horas lá na cozinha, mas uma sopinha vai sair. E eu tenho certeza que a sua esposa vai amar. Porque não vai ser propriamente a comida que você vai ali entregar, mas vai ser a intenção do seu coração em exercer a sua liderança com carinho. E aqui ainda fala, né? Maridos, entenda que você precisa dar o máximo de amor. Não é amor parcial. Não é um amor meia boca. Não é um amor só dando um presentinho aqui, um beijinho ali, trazendo um presentinho para os filhos. Não, é um amor sacrificial. É um amor que te custa. É um amor que você vai entregar tudo que você tem. É um amor máximo, marcado pela entrega total. E olha que lindo que Paulo fala. Tudo que você faz, homem, tem o propósito de extrair o melhor da sua esposa. A sua esposa tem destilado o melhor dela. Ela tem extraído, tem lidado com a vida na melhor versão dela. Porque se você olhar para sua esposa e ela não estiver na sua melhor versão, cuidado, não é ela propriamente. É você que não está exercendo o seu papel como homem, extraindo o melhor dela. E Paulo aqui fala assim, olha, maridos, amem a sua esposa. Porque nós mulheres é fácil amar. A gente ama por amar. A gente ama por nada, de graça. Mas aqui Paulo fala, maridos, amem a esposa. E esposa, submete, respeite. Porque é fácil para o homem respeitar, mas para a mulher não. É difícil ela entender a sua submissão. A submissão que Deus deu para você, que tem aí do seu lado. Que não é você estar debaixo dos pés, mas você exercer a sua missão sobre os cuidados da liderança do seu marido. Então realmente, se a liderança do seu esposo estiver muito baixa, aí vai ser desconfortável mesmo. Por isso que é um ciclo. Quando o homem não dá amor para a mulher não dá respeito para o homem. E aí o casamento fica nesse ciclo ruim, difícil. Mas que você possa olhar para esses princípios, para esses instrumentos, nessas instruções que Paulo nos dá. E ele finaliza essa carta falando assim, olha, até porque você estará fazendo um bem para si mesmo, uma vez que ambos são um pelo casamento. Então que você hoje venha lutar todos os dias ainda mais pelo seu casamento, para você desfrutar da vida abundante que Deus te deu. Em nome de Jesus. E a gente finaliza. A gente finaliza dizendo que Deus alinhou tanto a vida de Abrão e Sarai, que Deus mudou a identidade deles. O Senhor disse assim, quanto a você, Abrão, seu nome não vai ser mais Abrão, mas vai ser Abraão, porque por pai de numerosas nações eu tenho te chamado. Deus mudou a identidade daquele homem. Deus quer mudar a identidade de homens que estão aqui, talvez com o coração endurecidos. E é tão lindo porque Deus também muda
o nome de Sarai para Sara. Só que Deus não aparece para Sara e fala: Sarai, seu nome agora vai ser Sara. Não. Deus manda Abraão chamar a esposa dele de princesa, porque o significado de Sara é princesa. Sabe o que isso significa? Que a partir de uma transformação na identidade do homem, isso vai perpetuar, isso vai reverberar na transformação da identidade da mulher. Você quer uma princesa do seu lado? Chame ela de princesa, mas tenha a sua identidade modificada pelo céu. Talvez você chegou aqui desalinhado nessa noite, mas o prumo de Deus quer passar aqui para alinhar você. E nós vamos agora orarmos, porque como diz a palavra de Deus, sem Jesus nós nada podemos fazer. Sem Jesus eu não estaria aqui, a Pri não estaria aqui, e nós só estamos aqui por causa dele, por causa do nome dele. Ele quer alinhar o seu casamento, ele quer quebrar o seu coração, homem que chegou aqui, que talvez foi embora de casa, que feriu a sua esposa, que quem sabe está com uma amante. Deus quer quebrar e constranger o seu coração nessa noite e te conduzir a um lugar de arrependimento. Será que você pode dar as mãos à sua esposa? E eu quero te convidar, porque a Bíblia fala que Abraão se prostrou, e é numa atitude de se quebrantar, de se prostrar, que a transformação acontece. Eu quero te convidar agora, de uma forma profética, você se prostrar, mas não só se prostrar aqui, mas inclinar o seu coração para falar: Jesus, alinha o meu casamento, alinha a minha casa. Amém? Quem conseguir, se você não conseguir não tem problema, mas se você conseguir ajoelhar. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, nós nos despimos, Pai, da nossa própria vaidade, do nosso próprio ego, da nossa natureza humana. Nós reconhecemos, Senhor, a Tua grandeza. Nós reconhecemos, Jesus, que sem Ti nós nada podemos fazer. Nós reconhecemos que muitas vezes nós estamos caminhando desalinhados na nossa comunicação, na nossa vida financeira, na nossa vida sexual, na nossa vida íntima. Senhor, nós estamos aqui hoje para Te pedir, perdoa-nos. Senhor, em nome de Jesus, como o Senhor deu uma chance a Abraão e Sara, nos dá uma chance, Senhor. Restaura nossas vidas, Pai. Restaura os nossos casamentos. Senhor, aqui há casais, e há casais também em casa que está nos ouvindo agora, que precisam de uma intervenção Tua, e nós Te pedimos, Espírito Santo, a Tua palavra foi ministrada, mas só Você pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. Gera transformação, Espírito Santo, gera quebrantamento. Volta o coração desse marido para essa esposa, e dessa esposa para esse marido. Quebra a dureza, Senhor. Refaz, restaura relacionamento. Ah, Jesus, nós Te pedimos nessa noite, cura casamento, cura os leitos. Existem leitos aqui que foram maculados pela pornografia, pelo adultério e por tantos outros pecados, mas nós Te pedimos, o Teu sangue, Jesus, é tão poderoso. O Teu sangue é o maior alvejante que existe. Que o Teu sangue venha lavar os leitos aqui agora. Oh, em nome de Jesus, que o Teu sangue venha purificar o coração desse marido, venha purificar o coração dessa esposa, venha quebrar a dureza, venha quebrar a incontinência. Oh, em nome de Jesus, nessa noite nós nos levantamos contra toda obra das trevas, contra toda feitiçaria. Nós queremos denunciar aqui em nome de Jesus toda obra diabólica. Queremos pedir: envia luz, Senhor, para a vida desse marido e dessa esposa. Senhor, nós queremos ser o retrato de Cristo e a igreja. Por
Por isso nós te pedimos, gera arrependimento. Eu me identifico com esse marido agora e peço perdão, Pai, pelo desamor, pela grosseria, pela imoralidade sexual, pela lascívia, pela pornografia, por tantos pecados. Senhor, perdoa, lava e purifica com o sangue de Jesus. Restaura o coração desse marido, levanta esse marido como um sacerdote, como um Abraão, como um pai de nações dentro dessa casa, no nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha recalibrar os nossos corações, que nessa noite, Pai, o Senhor venha alinhar o nosso coração. Constrange-nos, Pai, constrange-nos, Pai, a ponto de a gente olhar para o nosso cônjuge e sermos capazes de pedir perdão e falar: vamos recomeçar, vamos dar um novo start. Que o Senhor nessa noite, Pai, venha derramar cura até mesmo para coisas antigas que aconteceram e só foram arquivadas no coração. Que a esposa ainda guarda rancor, que o marido ainda guarda mágoas. Pai, que nessa noite venha ter aqui, Pai, confissão de pecados, que coisas antigas que ainda desgastam o relacionamento venham ser expostos à luz para alcançar cura, para que o casamento venha desfrutar, Deus, de uma vida abundante que o Senhor sonhou para cada um deles. Jesus, nessa hora eu também aqui me identifico com esposas e eu quero pedir perdão, peço perdão pelas chantagens emocionais, por tentar fazer do meu jeito, fazer, Deus, da minha tentativa, do meu jeitinho, da força do meu braço, pelas mentiras, pelas imposições, por tantos pecados. Pai, nos perdoe, Pai, que sejamos esposas sábias, como Provérbios fala, que edifica o nosso lar e não como tola que simplesmente destrói. Que sejamos mulheres, Pai, fortes, mulheres realmente vigorosas, mulheres que se posicionam, mas mulheres doces, mulheres que sabem o seu lugar, mulheres que sabem o seu papel, mulheres que são realmente encontradas, mulheres, Pai, que são mais valiosas do que qualquer joia, mulheres que não querem simplesmente mostrar o seu valor a nenhuma vitrine, mas só querem ser entregues ao seu próprio marido. Pai, que venhamos ter santidade também dentro dos nossos casamentos e demonstrar pureza, Pai, que sejamos puros, que o Senhor venha derramar pureza sobre o nosso coração, Pai, que o Senhor venha nos lavar todos os dias. Jesus, que nessa noite venhamos ter um casamento totalmente renovado, totalmente quebrantado, que o Senhor venha, Pai, nos levar a novos níveis do nosso casamento, que possamos desfrutar de coisas ainda melhores, que o Senhor venha nos surpreender em cada área, Pai, que o Senhor venha ajudar a cada um de nós a gerir bem as nossas finanças, a aumentar a nossa intimidade sexual, a nos ajudar a lidar com as crises familiares, que um e o outro venha ajudar a aproximar ambos de Deus, que venhamos ser, Deus, o casal alinhado, andando de mãos dadas, não cada um de um lado, não cada um com o rosto virado na cama, não cada um brigado, vivendo uma vida, sabe, chateada, com tantas brigas, com tantos desentendimentos. Não, Pai, que venhamos lutar todos os dias pelo amor, que venhamos lutar todos os dias pela promessa que o Senhor nos deu, que venhamos cuidar muito bem daquele que o Senhor colocou do nosso lado. Obrigada pelo nosso casamento. Blinda, nos guarde e que o Senhor venha nos surpreender em todo o tempo. Em nome de Jesus.